Ouve aí. Vem comigo, Chiquinho. 93. Estamos juntos no Debate 93. Tem vizinha, né, minha gente? Tem umas vizinhas que eu vou te contar, hein? Pelo amor de Deus, pelo menos é o que conta a nossa ouvinte aqui. Ela diz o seguinte: a minha vizinha, JR, ela implica com tudo que eu faço. Se lavo roupa, ela diz que faço isso todo dia. Vive fazendo fofoca e jogando piadinhas que me entristecem. Sem contar que ela tem uma boca que quando ela diz que vai pifar alguma coisa, acaba pifando mesmo, diz aqui a nossa ouvinte. Mas que vizinha é essa, hein? Deus te abençoe, mano. Hein? Fala aqui pra mim. Você tem algum vizinho desse jeito? Hein? Tem vizinha assim, que implica com tudo que você faz? Você liga o som, bate aí. Você fala alguma coisa mais alta, a pessoa de lá reclama, berra de lá, berra de cá. Aí você, vou cuidar de um cachorrinho aqui em casa, um cachorrinho pequenininho. Seu cachorro late lá da vizinhança, lá você percebeu que atrapalhou. Ou o contrário, né? Pessoa solta os cachorros em cima de você. Pelo amor de Deus. O que fazer, minha gente, com uma pessoa que parece que tem mais prazer em viver a vida dos outros que a própria? Por que ultimamente tem sido tão atrativo acompanhar a vida alheia, hein? Será que as redes sociais têm contribuído para isso? Falar do outro é uma maneira de esquecer os próprios problemas? Qual o limite entre a nossa educação e o deixar portas abertas para gente invasiva? Como controlar o fascínio de saber o que se passa com o outro? Quero saber a sua opinião. É a sua participação. É agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta nesta segunda-feira junto com vocês aqui na 93 FM com muita alegria. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje no nosso programa recebemos com carinho o pastor Gilton de Medeiros da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. A pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. O pastor Rômulo Rodrigues é pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias. O pastor Francisco Carlos é pastor auxiliar da Igreja do Nazareno em Mesquita e hoje ele participa conosco porque é o nosso pastor do Debate 93. É uma alegria acolher aqui o pastor Francisco, é o pastor no Debate 93 de hoje. Muito bom ter você, ouvinte amado, participando com a gente. A partir de agora, sempre maravilhoso ter a sua opinião e eu quero ouvi-la a partir de agora no nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastora Carla Regina, eu quero começar ouvindo a sua opinião, pastora, porque é vizinha, só por causa disso. Meu Deus. Tá certo? Menina, né? É vizinha, porque é vizinha, implica com tudo, hein, companheiros? Todos os três companheiros agradecidos a mim. Obrigado, viu, irmão? Não precisa agradecer, não. Se lavo roupa, ela diz que faço isso todo dia. Fica olhando lá o que a irmã faz. Vive fazendo fofoca e jogando piadinhas que entristecem. Piadinhas em geral alegram, né?
Essas piadinhas aqui são aquelas que machucam, magoam, ferem, sem contar que ela tem uma boca que quando diz que algo vai pifar, acaba pifando mesmo. Isso é um negócio esquisito, né não? Hein, pastora? Bom dia. JR, bom dia aos nossos irmãos, pastores, debatedores, aqueles que nos ouvem nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. O tema é interessante e muito atual. E quando eu olho para esse contexto, me preocupa a ênfase que ela acaba dando a essa vizinha. Eu já percebi que ela tem tomado uma proporção significativa nos pensamentos dela. Então, o que fazer é a pergunta. A primeira coisa que a gente pode aqui colocar entre as várias que serão ouvidas é não dê ênfase demasiada a essas pessoas que acabam tendo uma influência significativa sobre a sua vida. Então, ela disse que ia pifar e acaba pifando. Ela está ficando meio neurótica com isso. Há uma base bíblica que eu quero compartilhar, Eclesiastes 7:9, vai falar o seguinte: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então não deixa que desça para o coração, não permita que isso acabe tomando uma proporção na tua vida que não merece ser tomada. Então o primeiro passo é essa vigilância, né? Muito bem, pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, querido, sobre esse ponto? E aí, meus irmãos, bom dia. Que tema, hein? Que assunto, hein? Como você costuma dizer, eu pensei que isso acontecesse só lá no Afeganistão. O negócio tá se espalhando. Mas parece que acontece por aqui também. Não, eu acho interessante é que essas situações acabam ocupando tanto a nossa mente, os nossos sentidos, o nosso coração, a nossa vida, que às vezes você vai para a cama pensando na pessoa, você cozinha pensando na pessoa, você faz as suas atividades do dia a dia pensando naquela pessoa, você não consegue mais se desvencilhar. E eu fico pensando assim, JR, até que ponto o incômodo é legítimo, realmente a inconveniência tão grande, ou a partir de que ponto já não começa a ser por conta do fato de que eu carrego aquele indivíduo ou aquela pessoa para onde eu vou, na minha mente, no meu coração. Então, qual é a linha divisória do gramado entre uma coisa e outra? Porque isso é muito comum acontecer, né? Às vezes, de fato, tem uma pessoa que incomoda, que faz essas coisas, mas de certa forma, é possível que às vezes a nossa cabeça comece a trabalhar em torno disso e a gente desenvolve uma coisa quase que patológica em cima disso aí, e eu acho que isso é uma questão que merece uma certa consideração. Vários ouvintes já trazendo as suas opiniões aqui no Facebook da Rádio 93 FM, aliás, já temos aqui a foto dos nossos companheiros, você vai conhecer aqui o nosso timaço de debatedores no programa de hoje, aqui no Face da Rádio 93 FM. E aqui, uma de nossos ouvintes dizendo: JR, minha vizinha é horrível. E é uma declaração interessante, né? A minha vizinha é horrível, quer dizer, não há mais nada a dizer além disso, né? Outro ouvinte de JR: a minha história não é triste, é até incomum. Eu tenho uma vizinha assim, mas a história acabou se tornando boa, pois nessa de sempre se meter em nossas vidas, ela acabou se intrometendo numa discussão onde ela mesma ajudou a resolver, e minha família não discutiu mais depois disso. Hoje era como se fosse uma parente nossa, está sempre nas festas e todos os dias toma café lá em casa, mas antes não era assim não. Acredito que quando buscamos fazer a diferença, nossos vizinhos nos enxergam diferentes também, e ela viu isto em um dos nossos familiares, e pela primeira vez ela se intrometeu para o bem, e hoje ela como se fosse da família, pastor Gilton de Medeiros. Pois é, JR, é uma situação surpreendente, né? Porque o habitual, o natural, é que essa pessoa que se intrometa, ela seja repelida, né? O natural é, por mais que a pessoa tenha razão, por mais que a pessoa queira ajudar, especialmente numa discussão, a ação natural, a reação natural é de repelir quem está de fora. Verdade. É de não aceitar. Então é um caso inusitado, a gente não tem nem parâmetros para colocar isso como um modelo, como referencial. É uma situação. E agora você vê que toma diferente. Café lá todo dia, hein? Todo dia, hein? Lá vem ela, hein? Sei não, hein, ouvinte, mas ela fala que o ouvinte diz que é como se fosse da família.
Não é? Tornou-se coisa boa, bênção, né? Tornou-se bênção. Pastor Francisco Carlos, quero também ouvir a sua opinião sobre esse aspecto que envolve a vizinha, que implica com tudo que faz, lava roupa, ela diz que lava todo dia, que faz fofoca, joga piadinha, e sem contar aquele negócio aqui, porque o que ela diz que pifa meu, essa irmã, hein, pastor? Bom dia, bem-vindo. JR, é um prazer muito grande para mim estar aqui nesse debate com você pela primeira vez. Obrigado, meu irmão. Realmente esse é um assunto que alcança a todas as nossas igrejas. Todos nós temos situações muito difíceis nessa área do relacionamento, mas eu penso que Deus, ele nos confronta, ele promove situações para que a gente possa crescer. E eu quero dizer que muitas vezes é bom a gente ter opositores perto da gente, porque eles irão nos ajudar a melhorar, né? E eu também gostaria de deixar aqui uma fundamentação bíblica baseada em Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então eu quero motivar essa vizinha que atormenta a mudar o seu discurso, né? Ao invés de declarar palavras de maldição, palavras que ferem, palavras que criticam, quem sabe ela possa fazer alguns elogios. Muito bem, tá aí a palavra sobre esse assunto. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião, querido ouvinte amado do nosso debate 93, ouvinte aqui do Borel, dizendo: JR, tem uma irmã da igreja que ela é líder de oração e tudo que ela escuta no gabinete ou na oração, o que ela faz? Vamos ver se o pessoal aqui sabe. Pastor Rômulo. Então, logo eu, meu amigo. Não, então tá bom. Então, daqui a pouco eu volto. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. E hoje a pesquisa é clara. Eu tô assustado com o resultado já. Você conhece gente que deixa de cuidar da própria vida para cuidar da do outro? 100% dos ouvintes por telefone conhecem. É exagero. Quem não toma conta não liga, entendeu? Tem que alguém que não toma conta diz: eu não tomo conta, ligar para ajudar a equilibrar, porque não é possível. Então, pois é, e no site? 100%? 97% deles conhecem. Também no site? Também. Então eu peço aos ouvintes que não tomam conta da vida dos outros que participem da pesquisa no site, porque não é possível que tenha tanta gente tomando conta da vida do outro, porque aí o que você tá, a pergunta de tomar conta da própria vida, a pergunta que você, a pergunta não foi assim: você é curioso saber da vida dos outros? É outro, opa, aí já é outra história, podemos conversar. Agora, isso é dizer que deixa de tomar conta da sua vida para tomar conta da vida do outro? Hein? Não tá exagerado? Exagerado não sei, mas que tá assustador, tá? Então você acha que é isso mesmo? Os ouvintes estão dizendo que sim. Os ouvintes até agora. Vai que. Eu tô perguntando a você, você acha que é isso mesmo? Que 100% das pessoas estão deixando de viver as suas vidas para ver a vida do outro? Quer ouvir o WhatsApp? Não, porque 100% inclui a gente aqui. Não. Mas inclui todos nós. Não, eu não liguei. Todo mundo não... Então. Não é por isso que eu tô falando, porque é uma representação muito forte, né? E a gente, por isso que eu tô pedindo, quem não toma conta da vida do outro, liga pra falar, senão dá a impressão que tá todo mundo tomando conta da vida do outro. Pois é. Aliás, eu quero ter um relatório aqui, sou eu de vocês aqui também. Pô, não, Marcelo, WhatsApp aí. Telefone 968038319. Tem um ouvinte que diz assim: olha, eu costumo chamar essa turma de os especialistas da vida alheia. Ele falou: tem um monte por aí. Um outro ouvinte disse assim: socorro, porque na verdade a minha mãe é essa vizinha. Porque além de vizinha, ela só toma conta da minha vida. Olha. Ela falou: tô quase partindo pro aluguel pra poder fugir dela. Porque a mãe toma conta da vida da ouvinte, que é filha, mas aí é filha, não tem diferença não, Carla? Tem, eu acredito que tem, né, Carla? Se bem que, tem que dar um descontinho aí, né? Dá um desconto. Se bem que, né? Gostei, se bem que. Se bem que. Uma outra ouvinte aqui disse: olha, JR, eu tinha uma vizinha assim, tá? Olha. Ela se incomodava com tudo na minha casa. Olha, você orou contra ela. Não diga isso. Descarga do banheiro. Ih, rapaz. Mas é conforme a hora incomoda mesmo. Incomoda não? Pessoa de madrugada só vai de madrugada? Mas tem gente que só vai de madrugada, não tem não? Não vai de madrugada pra não incomodar o vizinho. Às vezes pô, gente, tem casa que em casa é do ladinho, né? Agora não. Né? Passou naquele prédio assim, o vizinho de cima? Mas festa, não tem negócio assim? Privacidade zero, né? Literalmente, privacidade. Mas você quer saber? Pode continuar.
Ah, tem ela mais? disse assim, eu nunca discuti com ela, não. Eu comecei a orar por ela. Eu impunha as mãos na direção da casa dela. Pastor Francisco ela não Carlos, fala olha aí. O que ela orava, não. Olha o que aconteceu. Ela diz que pra honra e pra glória do Senhor, ela mudou. Mas ela disse assim... Quem mudou? A vizinha. A vizinha. E ela disse assim, vocês acreditam que até ovo ela jogava na minha varanda? Meu Deus, ovo? Eu só fazia orar, entendeu? E ela disse assim, e ela era evangélica. Mas pera aí, eu fiquei curioso, Marcela. Tem umas perguntas para essa ouvinte. Vocês não tem, não? Pergunta para essa ouvinte? Ela implicava com tudo, descarga. Com descarga e tudo mais, era evangélico. Aí o nosso ouvinte orou, né? Orou o quê, hein? Não sei, orou o quê, né, rapaz? Que é um negócio curioso. Sério. A outra coisa, ela mudou de bairro ou mudou de... De atitude, pois é, não sei. Ela não especifica dimensão. Aqui. Ela foi para um hein? Você também já pensa além. Mas eu tô... Não, gente, eu tô pensando... Movido a glória. Hein? Porque tem cidades aí, por exemplo, Vila Velha, uma belíssima cidade no estado do Espírito Santo, tem um pai chamado Glória, né? Tem até igrejas lá, Igreja Paralá da Glória, fui batizado na Igreja Batista da Glória de Vila Velha. Tô falando aí, o pastor Gilton aí, tá vendo, pastor? Espírito Santo. Do Espírito Santo, quer dizer, Glória do Espírito Santo, do ladinho de Vitória, Glória, do lado de Vitória do Espírito Santo. Melhor impossível, né? Mas eu tô achando estranho, Agora vamos ao ouvinte aqui do Borel dizendo o seguinte: tem uma irmã da igreja que ela é líder de oração e tudo que houve no gabinete e na oração ela espalha. Eu já orei, já fui na casa dela conversar e não adianta. Pergunta ela, o que fazer? Ai, gente, ela faz parte das reuniões constantemente. Ela não tem condições de ter acesso às reuniões. Quem rege as reuniões? Outra coisa que vale a pena ressaltar, até da ouvinte anterior, é quando se rotula uma pessoa de evangélica em detrimento do que ela faz. Então, na verdade, quando eu me auto-intitulo, mas não tenho atitudes como tal, eu não posso levar o título como se assim fosse. Como até uma última reportagem que aconteceu, atacaram, era evangélico. Peraí, era quem? Como assim? Então, as pessoas acabam rotulando e a pessoa tem um mau comportamento e aí queima toda a classe por causa de que se auto-intitulou que nem era tanto assim, que só ia quando queria ir. Então, complicado isso. E com relação à irmã da reunião, inevitavelmente, a irmã está com dificuldade aí de participar da reunião ministerial. Parece que a liderança dessa igreja não tem um feedback do que está acontecendo, né? Porque um pastor que tenha na sua equipe alguém que não tem essa discrição, ele tendo um relatório, tendo um retorno da igreja de que está havendo esse problema, naturalmente essa pessoa seria afastada dessas reuniões. Gilton, quantas vezes vocês já ouviram de pessoas que fazem isso? Quantas vezes vocês já ouviram? Algumas? Muitas? Hein? Que vão a uma reunião e que trazem de lá os assuntos, que vão orar na reunião de oração, ora aí pela irmã fulana, que ela tá com problema sério na casa dela. Não sabe o que é. O problema sério na casa dela é vazamento de água. Entendeu? Tá vazando água do andar de cima para andar de baixo. É um problema sério, é ou não é? Tá certo? Só que a pessoa diz, tá com um problema sério na casa dela. O que a irmã pensa? Entendeu? Que tá com problema no casamento, problema com os filhos. Certamente aquele filho dela deve ser um drogado. Drogado não. Traficante não. Ele é assaltante e traficante. E tá desaparecido, deve estar preso. Ou então, sabe aquela coisa que a pessoa... Quantas vezes vocês já ouviram histórias assim? E o interessante... Isso acontece, gente. Só perde a credibilidade. O interessante é os transtornos que isso geram dentro de uma comunidade, né? Quando você espalha coisas, quando você sugere coisas a respeito de pessoas dentro de uma comunidade, porque a igreja é uma comunidade, nós estamos juntos todos os dias, afinal se espera que a igreja seja um espaço onde as pessoas possam compartilhar suas dificuldades, suas lutas, suas dores. A própria Bíblia diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Então, quando alguém de boa fé abre o coração, compartilha sua dificuldade, pede oração no meio de um grupo onde ele espera apoio, intercessão, etc e tal, e justamente esse grupo se encarrega de fazer uma coisa dessas, irmãos, eu conheço pessoas que até mesmo foram embora da igreja por causa disso, porque era exatamente o ambiente onde ele esperava um apoio e foi exatamente o ambiente onde acabou surgindo situações que geraram transtornos na vida. Então a gente precisa ter muito, mas muito cuidado com esse tipo de coisa.
eu penso que as nossas igrejas, isso tem acontecido assim, na maioria das igrejas, há uma certa dificuldade muito grande na questão do discipulado, né? Há uma falha, nós somos excelentes ganhadores de almas, né? Mas a questão do ensino na igreja, o discipulado, e muitas vezes a gente pensa que o discipulado vai acontecer só naquele dia marcado, com hora marcada, mas eu posso trazer alguém que está chegando na igreja ou tratar de um grupo de discípulos no dia a dia, no meu cotidiano. Eu posso colocar alguém no meu carro e andar com ele, ensinar algumas coisas, alguns procedimentos, né, que devem ser a prática da nossa igreja, né? Então eu penso que a gente tem sido falho nessa questão do discipulado, e muitas vezes as pessoas chegam com muitas cargas lá do mundo, né? E elas, por falta de ensino, elas trazem essas cargas para dentro da igreja, e porque nunca aprendeu, porque não foi ensinada, ela continua praticando da mesma maneira. Esse aspecto que o pastor Francisco Carlos nos traz, que é importantíssimo, nos ajuda a entender esse aspecto, envolve o seguinte: em geral, as igrejas mais antigas, elas não tinham isso, porque também não eram tão grandes assim. De alguma forma as pessoas tinham acesso umas às outras, e havia um suposto, botando em traço, acompanhamento pastoral, e as pessoas com os problemas que tem hoje, os problemas de hoje são problemas de sempre, a igreja cresceu, não é? Essas mesmas igrejas antigas também cresceram, houve uma explosão em termos numéricos, e esse acompanhamento não foi par e passo com o crescimento numérico da própria igreja. Então o senhor aponta, diz o seguinte: olha, tem gente na igreja que não foi discipulado, ou seja, se não foi discipulado é porque não conhece a palavra. Se ele não conhece a palavra, do que ele é feito? Ele é feito dos valores anteriores que ele tinha, misturado com alguns novos que ele tem agora, e aí você encontra um crente velho fofoqueiro. É isso. Ou crente velho não tem? Eu ia entrar nessa. Ou não é? Esse crente velho disse porque todo mundo discipula alguém. Querendo ou não. Quando eu falo bobagem, eu estou discipulando alguém. Quando eu faço coisa, eu estou discipulando alguém. Só não é um programa de discipulado. Só vamos discipular, né? Modelo A, B, C e tal. Não é não, Carla? É desse jeito, eu concordo plenamente. Enquanto o pastor falava, minha reflexão via esse ponto. Então não adianta o pastor porventura. Não, claro que adianta, tem sua parcela de valor, mas em detrimento de algumas lideranças que não dão referência. Sim. E a pior coisa que tem é você ser forjado no discipulado no modelo anterior, e aí vale ressaltar que as igrejas antigamente, o relacionamento ao vivo e a cores, ele tinha o seu devido valor. Hoje a relação virtual, vai ser um próximo ponto, tem contribuído para isso. Então tem contribuído para um discipulado raquítico, sem consistência, porque não há mais relacionamento real, há relacionamento virtual. E o relacionamento virtual é superficial. Na rede virtual você é o que você quiser ser. Uma frase que foi dita pela ouvinte acerca de como algumas coisas entristeciam, hoje em rede virtual você vê seta para tudo quanto é lado. Porque a gente entrando para mandar recadinho pro outro, coisa de menino, coisa de criança, mas feito por crente. Isso é triste demais, é triste demais. Então, sempre vai ter alguém que vai pegar aquela seta, mas não crescem. Tem uma passagem bíblica lá em 1 Pedro 3,10 que fala justo sobre isso. Quem quiser amar, quem quiser ser feliz, não vai poder emprestar sua língua para coisas assim. Mas tem pessoas que simplesmente usam o altar para dar recado, usam o Facebook para mandar recado, e vai usando o WhatsApp para mandar recado, e não tratam suas feridas. Ficam pessoas amargas, e com isso acaba matando outras. Aí o discipulado pega o seu valor real, quando é para forjar caráter de Cristo, acaba disseminando uma série de mazelas que não deveria ter multiplicação. E aí, JR, eu acho que a gente deve considerar que a partir desse crescimento da igreja, dessa falta de condições para fazer um discipulado que alcance toda a membresia, todos os frequentantes da igreja, nós temos as mudanças que a sociedade vem passando. E a pastora Carla menciona aqui a questão da vida virtual, das redes sociais, mas por trás disso há toda uma cultura que nós temos hoje, que é a cultura do espetáculo, é a cultura da exibição. As pessoas estão se vendo como centro de um reality show, como ela acaba de
dizer, ou até como um espetáculo mesmo. Então as pessoas estão focadas nessa ideia de que elas precisam aparecer, elas precisam ser vistas, elas precisam ser objeto de comentário, nem que seja comentando de forma negativa, mas elas querem estar no centro e às vezes até dão um valor exacerbado ao que os outros dizem. Verdade. Não. Olha, tem um ouvinte aqui, nossa, tá em Olaria, dizendo, JR, com certeza eu conheço, eu tenho até que falar baixo. Então, ouvinte, também vou falar baixo aqui, que eu também não quero ser alvo dessa sua vizinha, não. A janela dela dá pra minha casa. E eu sou obrigado a ficar com a porta e a janela fechadas. Porque ela se pendura na janela e fica cuidando de quem entra e sai quando eu estou lavando a louça ou mesmo arrumando a casa. Parece até que eu que escrevi este e-mail, diz a nossa ouvinte. Então você imagina bem o que é ter alguém pendurada na janela da casa, entendeu? Para ouvi-la, para ver o que acontece na vida dela, para acompanhar o que acontece dentro da casa dela. Pelo amor de Deus, né? Paga o aluguel então também, ué. JR, a gente... Hein? Ué. Com certeza. Hein? Se vai tomar conta da vida, paga o aluguel também. A gente, assim, começa a questionar essa questão, o ser evangélico. O que é ser evangélico? Né? Muitos se dizem evangélicos, mas a sua prática diária, a sua prática do cotidiano não ratifica, não confirma essa sua confissão de fé, né? Mas, no meu entender, ser evangélico é ser transformado pelo poder do evangelho, né? O apóstolo Paulo disse, né, que não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para transformação. Então, uma pessoa que está na igreja e realmente não foi transformada, ela pode se autodenominar evangélica, mas de verdade não é. Agora tem outro ouvinte aqui, você vê que os ouvintes são muito interessantes. Um ouvinte de Anchieta, dizendo, JR, é uma situação interessante, né? Porque se essa ouvinte sabe que a vizinha toma tanto conta da vida dela, talvez ela também esteja tomando conta do que a vizinha faz. Faz sentido, né? Hein? Transfiro para vocês. Não, nós começamos falando sobre isso. Eu acho que chega uma hora que a coisa é tão intensa, eu falei no início, mas tão intensa por parte daquele que se julga vítima de tal situação, e ele acaba fazendo a mesma coisa. Ele acaba olhando para a vizinha para ver se a vizinha está olhando para ele. E isso acaba tornando-se um ciclo. Então, é possível que isso aconteça. Isso, né? Acontece muito com os jovens, né? É possível. A menina diz pro rapaz, aquele camarada ali não tira o olho de mim. Aí o rapaz pergunta pra ela, como é que você sabe? Basicamente, isso. É por aí. Não, mas aqui é outro caso, gente. Vamos falar aqui, porque a vizinha tá pendurada lá, a pessoa tá lá, lavando a louça. Quando olha pro lado, a vizinha tá, ei, gastou muito prato hoje, hein? Tá lavando muita coisa hoje. Você imagina, gente, hein? Não tem isso não, gente? Você já deve ter ouvido, resumindo, a uma irmã, mas não vou dizer que ela é irmã não, uma vizinha, uma mulher, que ela sempre tomava conta da vida da vizinha pela janela e falava pro marido, olha lá, tá lavando mal os lençóis, olha lá, como é que anda a vida dela. Numa certa feita, o marido acorda mais cedo, lava a janela e ela olha, quer dizer, já contei antes, né? Deveria ter contado. Aí ela vai e olha e fala, hoje ela limpou bem os lençóis dela. Aí o marido fala, não, mulher, eu que acordei mais cedo e lavei a nossa janela. Ou seja, você pensa que o lençol da vizinha tá sujo quando é a tua janela que tá suja. Pelo amor de Deus. Os olhos são janela da alma. E se a alma estiver suja, vai ver tudo aquilo que não deveria ver, ué. No outro, vira uma neurose. E aí a gente volta, JR, a questão do porquê, né? Dessa preocupação de tomar conta da vida do outro. Porque a verdade é que as pessoas estão em busca de ter algum significado. Elas estão querendo ter alguma importância em algum lugar. E muitas vezes a forma de obter esse destaque, esse reconhecimento, de ser percebido, de ser enxergado, é tomando conta, é controlando a vida de alguém. Ela passa a viver em função da vida do outro, porque desta maneira ela adquire para si mesma algum tipo de importância, algum tipo de significado. Eu apontei, eu vi, eu descobri, eu sei, quando na verdade ela não está vivendo a vida dela. Ela está querendo ter algum valor, tirando o valor da vida de outra pessoa. O senhor acha que ultimamente isso tem aumentado? O senhor vê, o pastor Gilton, além de ministro do Evangelho, é também
jornalista, então tem uma perspectiva bem crítica da nossa sociedade, né? O senhor vê que a questão das redes também tem colaborado para e tem estimulado isso, está abrindo outras possibilidades, pastor Gilton? As redes, o WhatsApp, o Instagram, o Face, especialmente os três. Eu acho que esses veículos, eles colocam em evidência aquilo que é natural do comportamento das pessoas, aquilo que elas já fariam com alcance mais limitado. Pelas redes sociais, pelas mídias eletrônicas, elas alcançam uma proporção maior. Mas a pessoa continua sendo o que ela é. A atitude das pessoas não muda. Eu acho que quem não é, nem com a rede vai? Entendeu? Eu acho que quem não é. Eu acredito que se a pessoa ela pode ser até tentada, ela pode ser até exposta a um mundo que ela não conhecia e ela passa a ser. Mas o normal é que as mídias apenas amplificam aquilo que a pessoa já é. Mas eu já acho que rola uma duplicidade de comportamento, sim. Eu tenho observado isso. Eu vejo pessoas postando coisas em redes sociais, escrevendo, emitindo comentários, dando tons a esses escritos na rede social, e que quando você vai conversar com a pessoa, parece que é outra, não é a mesma. A maneira de falar, de agir, ela não toca naquele assunto, ela não... Então eu vejo que rola uma duplicidade. Agora, daí você saber qual é o original, eu sou mais inclinado a crer que o original é aquele que está sendo postado no Facebook. Mas que no meu entendimento rola uma duplicidade de comportamento e de atitudes, eu vejo que sim. Muito bem, Marcela, vamos ao WhatsApp aí. No WhatsApp teve muita gente que se manifestou, você pediu pra dizer, e eles estão dizendo, olha só, eu não tomo conta da vida de ninguém não. Tem um, inclusive, graças a Deus. Assim, mal tô conseguindo tomar conta da minha. É verdade, ouvinte, é verdade, é isso aí. Agora, bom, os ouvintes estão dizendo de muita gente sem noção, né? As pessoas que estão invadindo o espaço das outras sem noção. Um ouvinte aponta aqui, diz assim, olha, no dia seguinte do sepultamento da minha mãe, a minha vizinha bateu na minha porta. Pra e ajudar, ela veio naturalmente. pedir emprestado um determinado objeto. Meu Deus. Aí eu peguei, emprestei, e ela disse assim, vem cá, você vai vender as coisas da sua mãe? Porque eu tô interessada em todas elas. Olha! Aí a vizinha, a ouvinte diz assim, isso não é uma vizinha, isso é um abutre. O ouvinte que falou. Mas peraí, ela tem pai? A nossa ouvinte? Ouvinte. Já vai além. É lógico. Será que não é o olhar dela não é pro. Ela quer outro bem da. Pro falecido? Pro falecido, ela quer pro viúvo? Não sei, vamos ver, né? Ouvinte, conta mais aí. E aí, a gente falou da mãe. Olha, a gente interessada aqui, conta mais. É pra ilustrar, pra ajudar a pessoa a entender. Tá vendo, né? Não é? Porque senão como é que a pessoa vai entender? Porque o meu olhar aqui foi o seguinte, ela tá interessada no seu pai. Agora, pode não ser, não pode não ser. Não estou preocupado com essa história, não. Não, é pra ilustrar, pra ajudar. Os ouvintes. É que não é fofoca, não, só pra compartilhar pra orar. Não, compartilha pra orar, não, que isso é frio. A ouvinte, outra, diz assim, ela teve uma que falou da mãe. Essa disse assim, olha só, gente, eu moro do lado da minha sogra. Eita. Ela deixa de fazer as coisas na casa dela pra ficar me vigiando o dia todo. Para com isso. E vê a hora que eu saio, a hora que eu entro. Quem? A sogra. Fica vendo a hora que ela sai. Olha, não bota isso não. Agora vai dar problema depois. Pastora Carla tá procurando. Tá aqui procurando. Meu Deus, eu entendi tudo. Então, o vídeo diz que essa daí a hora que ela entra, a hora que ela sai. E aí ela diz assim, quando eu saio com meu marido, filho dela, ela dá logo uma desculpa pra saber onde a gente vai. E ainda pede pra gente trazer alguma coisa da rua. Deixa um Kinder Ovo dela. Ela fala assim, socorro, porque a minha sogra que é uma vizinha assim. Toma conta da vida de todo mundo, principalmente a minha. Não disse ali evangélico, não é não. Que coisa, Marcela, eu tô aqui impressionada. A Marcela fala os negócios, aparecem uns sons. Pô, não, pastor Gilton. A verdade é que sogra e nora são duas mulheres que amam o mesmo homem, né? Então é uma disputa grande aí que precisa ser mediada pela maturidade. E nem sempre as pessoas são
maduras para lidar com essa mudança que acontece na vida do filho e daquela que vem a ser a companheira, a esposa do filho, né? Tem um ouvinte aqui dizendo que aqui em Mesquita é o que mais tem. Elas têm tempo para olhar a vida dos outros, mas não tem tempo para buscar Deus. Não é só em Mesquita não, gente. Pelo amor de Deus, ouvinte, não é só em Mesquita não. Nós estamos lendo aqui, por isso que eu estou dando nome de bairros aqui, vários bairros, cidades que tem nos acompanhado, porque tem muita gente que está vivendo isso aí. Isso aí é uma realidade. É uma coisa. Olha, sempre existirão pessoas assim, diz outro ouvinte, afinal muitas pessoas são frustradas. Outro ouvinte dizendo, redes sociais, uma das formas de tomar conta da vida alheia e deixar a nossa, eu vou vigiar mais. Deve ser a própria, né? Todo mundo tem pelo menos um vizinho fofoqueiro, mas a nossa atitude com relação aos nossos vizinhos faz toda a diferença, porque se tratamos bem nossos vizinhos, automaticamente isso diminui muito as chances deles serem ruins para nós. O amor constrange, a Bíblia fala isso, fique na paz. Diz aqui a nossa ouvinte Liz Cristina. Conhece, pastor? Lislane Cristina, minha princesa. Olha só. Minha primogênita. Deu uma palavra boa, palavra sábia aqui. Com toda certeza. Aprendeu bem, né, pastor? Aprendeu bem, a gente tem ensinado bem. Outro ouvinte aqui, ó. Olha, eu conheço muita gente, porque tem muita gente que se preocupa em saber o que acontece ou deixa de acontecer na vida do vizinho, mas a própria vida anda de cabeça para baixo. E ao pensar que a pessoa vê as brigas do casamento do outro e o dela anda muito pior, diz aqui o ouvinte. Mas, gente, é isso mesmo? Aqui o ouvinte dizendo, eu tenho uma vizinha que nós colocamos o apelido nela. Não vou dar o apelido aqui. Sim. Entendi, ela deu o nome de uma jornalista. Entendeu? Eu tô entendendo. E aí que tem um encontro. Não, é encontro? Não, esse aqui não é encontro. O que é esse aqui? Vai, Marcela, me ajuda aqui, ó. Esse aqui, tá? Aqui, ó. Aqui outra coisa dizendo que JR, minha vizinha, até parece que foi contratada pela igreja para me vigiar. Se eu faltar um dia de culto, o pastor sabe. Olha aí! Deu uma ideia boa aqui. Não, isso é relatório terrível, completo. Né? A pessoa já chega, já nem pergunta se teve algum problema ou não, a pessoa já chega já julgando a outra. Isso é um problema sério. Outro ouvinte aqui é a Fátima, viu? O apelido que deram pra ela foi a Fátima, porque todo dia tem um encontro com ela e sabe de tudo que acontece. Outro ouvinte dizendo que JR, eu não tomo conta da vida do meu vizinho, mas minha mãe tem uma que sabe da vida de todo mundo do bairro, inclusive as placas dos carros de todos da minha família. Meu eterno. Gente, a gente não sabe a placa do nosso carro, a pessoa sabe a placa do carro do pessoal todo. Só Jesus. Eu tô surpreso com o debate de hoje, hein? Eu volto a afirmar, JR, que novamente as pessoas encontram sentido na vida dos outros, porque na vida delas mesmas elas não estão tendo condições de se realizar. Elas se realizam, elas se completam, elas suprem as suas necessidades a partir da vida dos outros. Então, isso torna-se fundamental para essas pessoas. Só que elas não se dão conta de que elas não vivem e que as práticas delas são destrutivas e espalham um veneno mesmo no convívio entre as pessoas. Então, é preciso que essas pessoas descubram que elas têm valor por elas mesmas e não nos outros. Hoje em dia é jejum de rede social que se faz, né? Porque a pessoa não consegue viver sem. E é impressionante o número de horas que a pessoa dedica do seu dia a ficar só ali rolando aquele feed de notícia totalmente sem propósito. E uma coisa que o pastor falou e vale a pena ressaltar, essa necessidade de chamar para si atenção. O que leva uma pessoa a chegar lá e colocar me sentindo triste, me sentindo deprimida, me sentindo semana. Eu fico desesperada porque se é crente, entra no quarto, fecha a porta, fala com o pai, mas esse espírito de autocomiseração, tenham pena de mim, eu preciso de curtida, eu preciso de atenção, eu preciso de oração, quando na verdade não buscam mais na casa do pai. Isso é um problema muito sério, quando a pessoa passa a se expor demasiadamente, fotos de cada coisa que se faz, eu tô indo comer, eu tô indo malhar, eu tô indo estudar, eu tô indo. É selfie o dia inteiro. E você fica percebendo como é que aquilo é destrutivo. E eu lembro que a página você não consegue ver o feed de notícia normalmente da pessoa, né? Desde quando eu migrei do perfil pra página, meu Deus, que oxigenação na alma. Porque enquanto você tem um perfil, inevitavelmente vem aquelas coisas e você acaba vendo coisas que você nem queria ver. Sim. E quando você acaba saindo desse universo, nossa, a qualidade de vida aumenta, porque tem coisas que infelizmente você tem acesso que não gostaria de ter. Pessoas que se dizem ser e acabam não
sendo. E aí, só para finalizar, vale a pena ressaltar, o pastor aqui dizia isso, Tiago 26 vai falar assim, ó, alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Então, é uma exposição desnecessária. Tem um outro aspecto aqui que eu me lembrei agora, é que quando você participa de um processo seletivo numa empresa, normalmente, hoje já se sabe que existe lá um departamento na empresa que vai ver isso. Vai lá no perfil do Facebook da pessoa e vê o que ela é, o que ela posta, o que ela fala, o que ela pensa. E a gente tem tomado conhecimento de casos que a pessoa foi reprovada no processo seletivo por conta de Facebook e às vezes até demitida mesmo da empresa por conta de postagens em Facebook. Então as pessoas não têm noção do nível de prejuízos que isso pode causar pela falta de equilíbrio, né? Então eu acho que as redes sociais, infelizmente, o que poderia ser uma ferramenta muito mais interessante e útil, está se transformando nisso aí que a gente está vendo. E só para reforçar o que o pastor Gilson falou, isso potencializa e muito essas tendências das pessoas de não tomarem conta da vida, não encontrarem sentido na sua própria vida e sim na vida dos outros. Então isso, eu acho que o nosso papo aqui está indo para uma direção assim que serve de alerta para todos nós, né? Não é só uma discussão assim, mas é um alerta nesse sentido, porque você não vai ser feliz se você não viver a sua vida, não realizar suas coisas, não gastar o tempo com coisas que são interessantes, produtivas, que edificam. Isso ao longo do tempo vai gerando frustrações, infelicidades, quebra de relacionamentos e outros prejuízos mais, né? Na minha rua tem uma vizinha, diz aqui o ouvinte, que colocou uma câmera no portão dela. Ao invés de colocar lá virada só para sua entrada, ela vigia todos que passam na rua, até a hora que as pessoas saem de casa e até a hora que elas retornam para casa. Detalhe, ela é evangélica. Eu acho isso um absurdo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Mas, JR, nós somos avaliados em todo tempo, né? A gente, aonde a gente vai, aonde a gente chega, o que a gente fala, a maneira como a gente está vestido, a gente é avaliado. Mas a gente percebe também que há um prejuízo, como o nosso querido pastor Gilton falou, há um prejuízo em todas as direções. Há um prejuízo na questão da evangelização, né? A gente percebe que o evangelismo é prejudicado quando acontece esse disse-me-disse e essa fofocalhada e a pessoa se diz evangélica, ela acaba dando um mau testemunho e pessoas que deveriam ser alcançadas por essa pessoa não são alcançadas. Mas também a questão do treinamento de liderança, né? A gente percebe que alguns líderes, ao serem criticados, eles recuam, né? E talvez por não terem uma estrutura mais fundamentada na rocha, ou por terem sido lançados como líderes de forma muito cedo, né? E então eles, ao receberem uma crítica, uma avaliação mais severa, a tendência desses líderes é realmente recuar, né? Então a gente quer ressaltar esse ponto. Muito bem, aqui uma outra ouvinte de Itaboraí dizendo: uma irmã da minha igreja tinha uma vizinha assim que gostava de tomar conta da vida dela. Ela estava colocando lixo fora e era um saquinho pequeno. Ela virou e disse: a coisa tá feia aí, hein? Nem lixo tem. Meu Deus. Olha aqui outro ouvinte, fofoca, ouvinte de bom sucesso. Fofoca tem em todo lugar, principalmente na igreja. É preciso que cada um se policie, ore mais para que acabe. E nós vamos observar aqui a questão, a Bíblia diz, a gente precisa lembrar dos fundamentos bíblicos. As más conversações corrompem os bons costumes, é o que a Bíblia diz. A Bíblia traz de maneira absolutamente clara o quanto o disse-me-disse, a maledicência, ela é nociva, ela é perigosa, o quanto ela destrói. O que se fala aqui não é uma coisa apenas do dia a dia, de fato ela é, mas é uma questão que envolve
o contrariar princípios bíblicos. Só não sabe quem não conhece a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia acha que falta a Bíblia, né? Numa vida, numa pessoa, mas falta a Bíblia porque a pessoa às vezes nem conhece a Bíblia. Quanta gente não estudou, não foi discipulado, não, também outra coisa. A pessoa tá 30 anos na igreja e diz, eu nunca fui discipulado. Pô, deu tempo, né, amigo? Hein? Deu tempo, né? É igual certos políticos que estão aí hoje em dia e dizem que eu nunca estudei. Deu tempo, hein, amigo? Não é não? Tem gente que não estuda porque não quer. Então, existem pessoas que não aprendem da palavra porque não querem. E a Bíblia é clara, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com aquilo que você fala, com quem você fala, porque você fala. Olhar essa história toda, observar que a realidade da vida do outro atrai mais a sua vida, às vezes uma questão mórbida. Olhar o lixo. Ô, gente. Hein? Ei, tá ruim aí, hein? Pelo amor de Deus, companheiros. Eu só queria pontuar, assim, pelo que eu entendi desse último e-mail que você leu, que a pessoa diz que isso tem em todo lugar, principalmente na igreja. Eu, assim, defendendo um pouco a realidade da igreja, a gente sabe que esse problema existe também, porque a igreja é um local de pessoas em processo de crescimento, de construção, de aperfeiçoamento de caráter, de mudanças. Na igreja tem pessoas que não se converteram ainda, estão lá, mas não se converteram, não nasceram de novo, e tem pessoas que estão lutando com tendências pecaminosas, inclusive a de falar, tomar conta da vida dos outros. Para quem não sabe, isso é uma tendência pecaminosa, como adultério, mentira e outras tantas coisas. Então, a igreja vive essa realidade. Agora, também tem gente séria, gente que guarda segredo, gente santa, gente que discipula, gente que orienta. Então, eu não vejo a igreja como um ambiente onde esse tipo de problema se destaca em relação aos outros. A questão toda é que a igreja é um ambiente onde não se espera isso, né? Onde a gente espera exatamente o contrário. Mas estamos no processo, né, minha gente? Então, agora, é verdade. A gente não pode ignorar que, do ponto de vista assim, de comportamento social, de grupo humano, qualquer grupo humano que tenha um convívio mais próximo, é natural que as pessoas conversem sobre si e entre si. Então, a igreja, como qualquer grupo humano que se encontra na sociedade, vai possibilitar esse tipo de coisa. Agora, nós precisamos aí sim trabalhar a maturidade para que essas conversas sobre uns aos outros e entre si sejam positivas e não negativas. Eu me lembro, companheiros, que a gente observa que a igreja combate isso. A igreja é a comunidade que combate isso. Que isso existe desde que o mundo é mundo, irmãos. Agora, a igreja combate, a igreja não aceita. Na minha igreja, para lá, mas gente, vai ter gente na sua igreja, vai ter gente que não. Pelo amor de Deus, a gente tem que entender que a igreja, ela precisa combater esse tipo de prática. E graças a Deus eu sei que tem muita gente que não aceita ouvir fofoca de ninguém. Tô dizendo que fala não, entendeu? Que fala tem poucos. Muitos são os que escutam. Esse aqui é entendeu? o problema. Agora vão cortar aqueles que escutam, os que escutam, eu não vou ouvir mais. E pronto, acabou. Fala, Marcelo. Uma ouvinte reconhece aqui pelo WhatsApp, ela diz, olha, eu já estive no lugar da vizinha. Eu tinha uma amizade e me decepcionei. Mas ao invés de esquecer e superar, eu me via procurando saber de tudo sobre a vida dessa pessoa para poder achar defeitos nela. Quando, na verdade, o problema era comigo. Porque eu queria que essa pessoa tivesse defeitos para que eu, ela coloca entre aspas, a vítima, me sentisse melhor do que ela. Eu já me perguntei muito sobre por que coisas ruins aconteciam comigo. Mas Deus abriu os meus olhos e eu comecei a ver que essas coisas aconteciam por conta das coisas que eu já havia feito para outras pessoas. Ela reconheceu aqui pelo WhatsApp. Olha aí, minha gente, tá vendo? Eu achei muito interessante o fato dela reconhecer isso. Acontece, né? Muito, né? Isso acontece 20 aqui do quilômetro 32 acompanhando a gente, JR, existe muito isso aqui, viu? E eu passo por muitas coisas assim. E tem até uma amiga minha que diz que se vizinho fosse bom não existiria muro. Hein? Não entendi, não. Se vizinho fosse bom não existiria muro? Estranho, né? Bom, aqui, outra vez de JR, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui um vizinho que ele briga, ele quebrou o muro, falou que ia matar todo mundo. Aí eu comecei a orar. E Deus mudou o coração dele, diz aqui o ouvinte.
Outro ouvinte, JR, parabéns pelo tema, hein? Acredito que seja de muito interesse, pois parece que é uma receita de bolo. Todos os fofoqueiros agem da mesma forma. Eu tenho uma vizinha que estava escutando a Rádio 93. E quando começou o debate, ela baixou o rádio. E eu liguei exatamente para ouvir o tema, que é interessante. Moral da história: a carapuça serviu certinho nela. E é como o pastor falou, crente velho que traz os resquícios da doença, de se meter na vida alheia e reclamar de tudo. Diz aqui a nossa ouvinte. Então, um abraço para as duas. Obrigado para quem escuta alto e obrigado para quem está escutando baixinho, viu? O ouvinte aqui, eu tive um vizinho que estava perturbando a minha vida por causa do meu cachorro. Meu cachorro latia, ele se incomodava. Ouvinte. Bom, aí ele disse que ia matar o cachorro. Eu tomei uma atitude, dobrei meu joelho, orei ao Senhor e pedi a Deus para entrar com sua providência. E não demorou muito, o vizinho se mudou, de graças a Deus. E o cachorro? Tem que tomar cuidado que o outro de lá também pode orar, hein? Vai. Hein? O outro de lá, né? Bem, vai coadunar, né? Se for pelo bem, o problema é quando é pelo mal. O pior é quando os vizinhos, aqui eu ouvi dizendo, eles podam as árvores para melhorar a visão da casa alheia. Eita, diz aqui o ouvinte, pelo amor de Deus, hein? Eu tô assustado, minha gente, porque não resta dúvida, tem muita gente com tempo, né? Eu admiro quem tem tempo. Agora, a Marcela leu ali a mensagem, que eu acho que é o pontapé inicial para as mudanças. É a pessoa reconhecer as suas dificuldades, reconhecer as suas limitações. Eu acho que o reconhecimento é sempre o primeiro passo para a gente mudar, né? Na boa. Eu acho que todo mundo, talvez seja isso que deu 100% lá na pesquisa, de alguma forma você dá uma espiadinha lá na vida do outro, você dá uma olhadinha lá. A diferença é que alguns controlam, alguns dizem, opa, não tenho nada a ver com isso, opa, vou redirecionar meu foco. Outros já não controlam, perdem o controle disso, já começam a fazer disso uma tentativa de sentido para sua própria vida. O fato é que Tiago é muito enfático em nos alertar nesse sentido, de quem refreia a sua língua, quem controla a sua língua, controla um corpo todo. Então, todo mundo tem um pouco disso aí. Ninguém pode dizer totalmente, na boa, que não tem essa dificuldade. Uns seguram a onda e equilibram a coisa. Outros vão por aí, por esses extremos que a gente tá falando, né? Não é mole não. Aqui ouvinte dizendo, será que isso é uma carência emocional? Me parece ser, com base no que Marcela leu aqui no WhatsApp, eu achei muito interessante ela reconhecer. Foi uma amizade mal curada. Então tem muitas pessoas que acabam tendo um relacionamento que foi estremecido, eram amigos antes. Teve uma relação, de repente o outro não agiu como ele esperava, e legal ela reconhecer que foi procurar defeito na outra. Eu quero arrasar com a vida dela, mas enquanto você tenta fazer isso, você que é ouvinte nos ouve, tem muitas pessoas assim, tentando fazer mal pro outro porque de repente não correspondeu como gostaria. Libera perdão, irmã, porque senão você vai viver em função dessa pessoa 24 horas, vai postar pra ela, a foto é pra ela, a frase é pra ela, é tudo pra ela, mas não vai ser curado, não vai ter uma vida feliz. Uma coisa só pra encerrar aqui a oportunidade, há uma base bíblica e JR estava falando sobre como isso é real. Beleza, Deus tratou acerca disso, do que aconteceria lá no Levítico, com Miriam e Arão. Deus já sabe, a fofoca estava lá. Em contrapartida, o antídoto para lidar com ela, eu vejo lá em Jeremias capítulo 11, Deus permitiu que Jeremias soubesse da conspiração que os da terra de Anatote, onde ele nasceu, fazia contra ele mesmo. E quando ele foi falar com Deus, pleiteando com Deus, não foi fazer fofoca, não postando no WhatsApp, não postando no Facebook, como muita gente faz, ele foi falar com Deus acerca do problema. E Deus respondeu para ele, se te fatigas com os que vão a pé, como competirá com os cavalos? Ou seja, Jeremias, eu tenho mais para você do que isso. Não para por coisa pequena, não. O que eu tenho para você é infinitamente maior. Libera perdão e deixa aqui do resto, Deus cuida. Vamos para pesquisa. Você conhece gente que deixa de cuidar da própria vida para cuidar da do outro? 96%, tanto por telefone quanto pelo site, dizem que conhecem. Caiu, sim. Então. Caiu dos 100%. Caiu. 97 para 96, também. De 100 para 96. Se desse mais tempo aí, pelo menos uns 3 meses.
Virava. Mais 3 meses de pesquisa aí. Após o debate. É igual alguns jogos de futebol. Mais uns 180 minutos a gente virava aquele jogo. Agora, muitos ouvintes pelo WhatsApp disseram assim: bom, se você tem alguém que tá tomando conta da sua vida, você tem 2 possibilidades. Uma, você pode dar um gatinho pra ele, segundo os ouvintes, um gatinho pra cuidar, porque o gato tem 7 vidas, já que gosta de tomar conta da vida alheia. E a outra é: fala pra pessoa assim, vamos brincar de vida? Aí a pessoa, oi? Cada um toma conta da sua. Doido. Mas se faz isso, olha a receita aí. Provoca uma guerra, aí é uma guerra, né? Hein? Os ouvintes estão dando a solução aí. E você apoiando. Ué? Tá se divertindo. Eu só tô falando que os ouvintes estão dizendo. Maravilha. Eu sou a voz deles. Vamos aqui, palavra-chave. Esse mês aí, do mês dos pais, nós estamos na palavra-chave pai em dose dupla. Nós estamos sorteando 2 cestas com produtos 3 corações por semana. E no final do mês serão 2 máquinas de café. Uma para você presentear o seu pai. Obrigado. E a outra para você presentear o seu pastor. Muito obrigado. Então, você vai ficar ligado na programação. 24610093. Quando você achar aí a palavra-chave. Você sabe como é que funciona. Então, a primeira palavra-chave de hoje está no versículo, a primeira dica, Mateus 15:14. Mateus 15:14, versão Almeida, corrigida e revisada. Maravilha, muito obrigado, Marcela Bastos, e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes hoje no programa. Um tema que é um tema do dia a dia, um tema que tem a ver com a nossa vida, comportamento, resultado da ação de Deus na nossa vida, revela a nossa necessidade de discipulado, de amadurecimento espiritual. Nada disso é simples, né? São coisas complexas, e a Bíblia diz, e esse texto foi mencionado, eu volto a ele aqui, primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Li o texto bíblico e agora toco para você o texto bíblico cantado para abençoar seu coração. Quem quiser a vida amar, viver melhores dias, tempos de alegria, deve evitar falar só por falar, parar de mentir, agir de má fé, apartar-se do mal, praticar todo o bem, se empenhar para alcançar a paz, porque os olhos do Senhor estão sobre os sinceros, humildes e retos de coração, porque os olhos do Senhor estão sobre os sinceros, humildes e retos de coração.
Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Olha aqui, amanhã nós vamos ter um Debate 93 especialíssimo aqui. Nós vamos receber no programa de amanhã o professor Dr. Adolfo Reutemann. O Reutemann, ele é curador do Museu do Livro em Israel. Israel tem um museu especialmente dedicado à questão dos manuscritos mais antigos, entre eles os manuscritos do Mar Morto, que é um dos temas bíblicos, teológicos, de pesquisa e de arqueologia bíblica mais interessantes nos últimos anos, né? Tem se discutido muito sobre esse assunto mundo afora, tem vários livros sobre esse assunto. Todo seminarista, pelo menos nos últimos 15 anos, já estudou esse tema, tem alguma informação sobre esse assunto, e nós vamos estar conversando sobre esse assunto, inclusive também sobre a questão do Templo de Jerusalém. De vez em quando volta esse assunto, volta aqui, volta lá, o templo, reconstrução do templo, vai, não vai, que significado isso tem para a nossa vida hoje. Então, são temas que nós vamos discutir aqui amanhã no programa, com a presença do Dr. Adolfo Reutemann. Ele é curador do Museu do Livro em Israel, e nós vamos estar com ele no programa amanhã discutindo, entre outros assuntos, a questão da inspiração das escrituras, né? O quanto nós devemos observar que a questão da desconstrução da autoridade hoje também envolve a desconstrução da autoridade da Bíblia. Esse é um tema que é muito importante para a nossa reflexão, né? As autoridades perdem autoridade no tempo de hoje. Isso também chega na Bíblia? Isso também pega, alcança a palavra de Deus? Tem gente que está discutindo se a palavra de Deus é a palavra de Deus ou não, se ela é lâmpada para os meus pés ou não é mais lâmpada para os meus pés. A Bíblia se tornou esse compêndio que hoje temos em nossas casas como? Como é que isso aconteceu? De que forma ela chegou às nossas mãos? Esses manuscritos do Mar Morto, ou rolos do Mar Morto, o que eles são? O que eles guardam? O que eles significam para nós hoje? E nós vamos estar discutindo esse assunto amanhã no nosso Debate 93, especialíssimo, a partir das 11 horas da manhã. Obrigado aqui ao pastor Gilton de Medeiros. Pastor, um forte abraço, hein? Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, um abraço a todos os ouvintes e um abraço lá pro povo da Igreja Jardim Santíssimo, para a equipe do Jornal Novas lá no Centro de Juventude Cristã e pro pessoal de casa que está ouvindo ligadinho na 93. Benção, por já tem gente querendo discutir aqui se o Adolfo é parente da Odete. Pergunta a Rosane pra mim. Rosane conhece mais esse assunto. Pastora Carla, obrigado, querida. Deus abençoe. Eu que agradeço o JR. Quero deixar aqui um abraço pra papai. Ontem foi Dia dos Pais. Todo dia é Dia dos Pais, né? Pro meu pai Pedro, que tá aí ouvindo. Primeiro homem da minha vida. Maridão, também pai. Filhote, que tá aí na escola. Meu pai espiritual, meu pastor. Quero deixar um abraço pra todos os pais aí, em nome de Jesus. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço pra nossa querida ouvinte Suzy Darling. Ela mandou ontem, encaminhou ontem através da Marcela, que você tá, qual igreja que você tava ontem? Mas pra eu falar com a igreja dela, não, aí dava mímica, hein? É rádio, programa de rádio. Cadê o microfone? Não abre, né, então, também, né? Tô abrindo todos os canais, menos esse. Igreja Nova Vida de Rocha Sobrinho. Quando eu cheguei lá, ela tinha esse presentinho pra você. Suzy mandou pra gente aqui. Suzy, vou compartilhar com os amigos aqui uns biscoitos aqui, olha, pelo que eu vi, estão muito bons. Pastor Rômulo, obrigado, forte abraço. Gente, eu que agradeço o carinho de estar aqui, um abraço para todo mundo. Assim, sobre o tema de hoje, a Bíblia é linda, maravilhosa, ela nos dá a dica para tudo, é só a gente observar e obedecer. Um beijo a todos e até a próxima. Maravilha. Pastor Francisco Carlos, muito obrigado, querido. Deus continue abençoando a sua querida vida. JR, um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado, quero mandar um abraço pro nosso querido pastor Amadeu Teixeira, nosso pastorzão ali da Igreja do Nazareno de Mesquita, a nossa classe de liderança estratégica e elaboração de projetos, né? Eu quero mandar um beijo, um forte abraço. Maravilha. E o pastor Francisco, ele foi, como os nossos pastores, nós temos tido o privilégio semanalmente a acolher aqui pastores que são indicados pelos nossos ouvintes, né? É dentro dessa campanha tão especial. Meu pastor no Debate 93.
E dessa vez, quem encaminhou o pastor Francisco Carlos foi o Cláudio, que tem uma habilidade. Ele faz caricaturas como ninguém. Eu nunca vi na minha vida alguém que faça caricaturas tão extraordinárias quanto as dele. Eu só não gosto quando ele faz as minhas com uma camisa de um certo time que ele sabe qual é. Eu não quero mencionar para não criar polêmica, entendeu? Para não criar polêmica. Claudinho, muito obrigado, querido. Deus te abençoe e parabéns pela sua obra, como sempre. Obrigado. Magnífica, e muito obrigado por ter indicado o pastor Francisco Carlos. Eu queria agradecer o debate, porque o debate desde 2001 abençoa a minha vida. Então, eu senti no meu coração de mandar um e-mail também para esse quadro, né? Indicando o pastor que me abençoou muito. Então, aí eu uni o útil, né? E tá aí. Benção pura. Tá ok? Eu quero te agradecer, querido. Eu posso mandar um beijo aqui pra minha esposa? Claro. Quero mandar um beijo pra minha esposa Márcia Cristina, dizer que eu te amo muito. Esse é o Francisco Carlos aí, pastorzão. Esse Claudinho tá bem instruído, hein? Tá bem instruído. É isso aí, é benção puríssima. Muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente. Vem a nossa poderosa Rosane Félix. Vamos orar juntos, queridos. Vamos orar. Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, pedindo a pastora Carla para orar conosco. E vamos orar pelo tema de hoje, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amém, oremos. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença e oração. Louvado seja o teu nome. Apresentamos, Senhor, o tema desta manhã aqui na tua presença, assim como os enlutados, os enfermos, crendo que o teu agir, Senhor, é eficaz para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.